Shavua Tov a todos, vamos seguir em frente com o nosso Dica do Shulchan Aruch. Vamos apenas completar uma última questão que ficou faltando sobre a Halachá passada, para depois seguir em frente para a próxima Halachá. Vimos na última halachá o que acontece na situação em que alguém cozinhou algo parvo em uma panela de carne ou uma panela de leite. Temos aqui uma discussão entre o Shulchan Aruch e o Remá, consequentemente uma diferença entre o costume Sfaradi e o costume Ashkenazi. O Shulchan Aruch, esse é o costume Sfaradi, diz que essa comida parva é completamente parva, não tem nela nenhum resquício de carne, ou seja, já que a carne deu gosto na panela e a panela passou o gosto para a comida parve. Temos aqui duas etapas nessa passagem do gosto, chamado de nat bar nat, noten tam ben noten tam. Temos duas etapas. Essa comida é considerada completamente parve e é permitido comer ela com leite. De acordo com o Rav Yosef, pelo Shulchan Aruch é mesmo permitido fazer isso lechatchila, ou seja, se eu quero comer um macarrão com queijo, eu posso lechatchila pegar uma panela de carne que esteja limpa, fazer nela macarrão e depois comer isso com queijo. Já, de acordo com o costume Ashkenazi, não se pode comer essa comida com leite. Somente bediavad, caso a pessoa já tenha misturado com leite, aí eu vou poder realmente comer os dois juntos. Mas lechatchila, eu não posso usar essa comida que foi feita numa panela de carne para comer ela com leite e vice-versa. Caso seja uma panela que não foi usada nas últimas 24 horas, nessa situação realmente eu posso fazer isso. Ou seja, caso é uma panela que já não foi usada 24 horas, que a gente chamou de uma panela she'eina bat yomah, ela não foi usada nas últimas 24 horas, então o gosto absorvido nessa panela ele estraga, ele é considerado pagum, ele é ruim, ele é estragado, então ele não dá um gosto bom de carne na comida que está sendo cozida lá. Nessa situação eu vou poder misturar o que foi cozido nessa panela com leite. O que ficou faltando é com relação a algo harif. Temos nos conceitos de halachá, de kashrut, algo chamado um mahal harif. É uma comida que ela tem um gosto mais forte, ela tem mais força. Um exemplo mais simples é uma cebola crua. Ela é muito mais forte, ela tem um gosto mais harif, mais forte, deixa um gosto mais forte na boca e na comida também. Um mahal harif, escrevem os poskim, que ele tem uma força especial. Ou seja, mesmo que geralmente, quando eu cozinho uma coisa parve numa panela de carne, numa panela de leite, a comida não se torna de carne ou de leite, e eu posso, de acordo com o costume Sfaradi, mesmo lechatchila comer com outro, ou de acordo com o costume Ashkenazi, bediavad comer com outro tipo. Caso seja um mahal harif, caso seja algo como uma cebola crua, a halachá não é assim. O mahal harif, ele tira com mais força o gosto absorvido nas panelas, ele pode até melhorar esse gosto. Consequentemente, se eu tiver, por exemplo, fritando cebola numa frigideira de carne, o caso aqui vai ser diferente. Essa cebola não vai poder ser comida com leite, tanto para Ashkenazim quanto para as Sfaradim. Porque a cebola ela tira o gosto que está absorvido nas panelas de uma forma mais forte. Agora, isso só é válido se for cebola crua, cebola por si só, que ela seja a maioria da comida que tem lá, como por exemplo fritando uma cebola. Mas se eu tiver algo harif, como uma cebola misturado com outras coisas, se por exemplo eu estou fazendo uma sopa de legumes e lá tem uma cebola, mas tem vários outros alimentos e a cebola não representa a maioria daquele cozido, não é chamado de harif, e a halachá volta a ser como vimos na halachá anterior. Vamos lá, seguindo em frente agora, a gente chega na halachá Yud Aleph. Achal gvina mutar lechol acharei abasar miyad beseuda acheret. Vimos que alguém que comeu carne, ele não pode comer leite por 6 horas. De acordo com as opiniões, 5 horas e meia, 5 horas e pouco, mas basicamente o ideal é que a pessoa espere 6 horas para comer leite depois de comer carne, e 2 motivos por isso. Às vezes ficam pedacinhos de carne, fiapos de carne entre os dentes, e a carne ela tem um gosto mais forte, mais gorduroso, que fica mais tempo na boca e na parte mais alta do estômago, e por isso deve-se esperar 6 horas. Porém, alguém que comeu queijo, que o queijo não tem essas propriedades, ele não tem essas características, ele pode comer leite logo depois, ele não precisa esperar para comer leite.
Mesmo assim, escreve o Kitzur Shulchan Aruch que não se deve fazer isso na mesma seudá, ou seja, eu não posso comer queijo, uma seudá de queijo, um macarrão com queijo, algo do tipo, e logo depois, antes de fazer brachá achroná, na mesma refeição, comer carne. Isso é baseado no que aparece no Zohar. O Zohar escreve que deve se esperar 1 hora, ou pelo menos estar em outra seudá, para comer carne depois de comer leite. Porém, não é tão simples assim, porque a gente encontra várias e várias discussões entre os Rishonim com relação a essa situação. Será que realmente depois de comer leite eu posso comer carne de forma livre ou não? Temos já machloket na Gemara entre Beit Shammai e Beit Hillel, e escreve o Kitzur Shulchan o seguinte: o bilvat sheivdok yadav im ein shum davar me'agvina nidbak behem ou irchetzim b'mayim vegam inakeshinav ve'adiach piv. Ou seja, 3 coisas devem ser feitas para que a pessoa possa comer carne depois de comer leite. Primeiro, ele tem que limpar as mãos, ou pelo menos se for de dia, tiver luz, dá uma olhada nas mãos para ver que não tem nenhum pedacinho de queijo. Porque se a pessoa for depois comer alguma coisa de carne com a mão, se ele tiver um pouquinho de queijo ainda preso na mão, ele vai estar comendo carne com leite. Então deve ver que a pessoa deve ver que as mãos estão limpas, ou lavar elas de qualquer jeito, e também deve lavar a boca. Ele deve lavar direito a boca de 2 formas, comendo algo líquido e algo sólido. Por exemplo, tomando um pouquinho de água e comendo um pedacinho de pão. A água ela serve para tirar todo o queijo que tiver, todo o gosto de queijo que tiver na boca, e o pão ele puxa o pouco de queijo que esteja grudado nos dentes para tirar, para que não sobre nada de queijo na boca, certo? Então nessa situação, mesmo que ele coma carne depois, a boca dele já vai estar completamente limpa, ele não vai estar comendo ao mesmo tempo carne com leite. Então deve-se limpar as mãos, escovar os dentes, não necessariamente escovar o dente com uma escova, obviamente se a pessoa escovar o dente já é considerado como se ele tivesse comido algo e bebido, mas escovar os dentes aqui significa comer alguma coisa com os dentes, alguma coisa sólida que você precisa morder, para tirar qualquer restinho de queijo que tenha nos dentes, e lavar a boca com algum líquido. Não é necessário ingerir o líquido, não precisa tomar essa água, pode cuspir depois, mas pelo menos bochechar para tirar qualquer sobra de queijo que tenha na boca, e aí sim é permitido comer carne. ואם הייתה הגבינה קשה, דהיינו שעמדה בקיבה וישנה 6 חודשים, או שהיא מתולת, אם רוצה לאכול אחר כך מאכל בשר, צריך גם כן להמתין 6 שעות. Escreve aqui o que uma alahá que é trazida no Remá. O Remá ele traz alguns dos poskim ashkenazim que escrevem isso, que dizem que existe diferença entre tipos de queijo. Queijos normais, queijos simples, realmente eu posso comer carne direto depois. Porém, queijos duros ou queijos que são mais bolorados, que eles ficam com essas marquinhas, essas manchinhas de bolor verdes, esses queijos eles são muito mais fortes. O queijo duro ele prende nos dentes e esses queijos embolorados eles deixam um gosto muito forte na boca. Por isso, alguns poskim escrevem, assim traz o Remá, que alguém que comer esse tipo de queijo, ele deve ficar 6 horas antes de comer carne, porque aqui é um queijo que é muito parecido com a carne, igual a carne, ela deixa um pouco do gosto e um pouco de pedacinhos na boca. Assim também, esse queijo que ele é mais duro, ele ficou muito tempo maturando, ele também deixa esse gosto na boca. Que tipos de queijo são esses? Então, queijo amarelo que a gente tem hoje em dia, mesmo a questão do duro não é só porque ele é um pouquinho mais duro, é um queijo que realmente ele ficou muito tempo maturando. Então, queijo amarelo, queijo Minas, por exemplo, eles são considerados queijos brancos, mais leves, não tem problema nenhum comer carne depois. Já queijo parmesão, por exemplo, escrevem os poskim, ashkenazim, a gente vai ver os faradim, escreve o Remá, assim escrevem alguns poskim os faradim, que realmente o ideal é que a pessoa espere 6 horas depois de comer esse tipo de queijo. O queijo parmesão, ele leva pelo menos 12 meses, ele fica 12 meses maturando até que ele seja vendido, às vezes até um pouco mais, chega até 2 anos. Então esses queijos que eles têm um gosto muito mais forte, escreve alguns poskim que deve se esperar 6 horas. Queijo amarelo, ele leva, geralmente, pelo menos na Tnuva, eles falam assim, que esses queijos amarelos levam em torno de 1, 2 meses, e ele já está pronto, já é vendido, e mesmo que ele às vezes fica alguns meses na geladeira, o tempo que ele fica na geladeira ou congelado não é considerado para esse tempo que a gente vem falando até agora. Então, realmente, só se ele fica muito tempo, mas se ele fica pouco tempo, ele ficou 1, 2 meses preparando e maturando, etc., não é preciso esperar tanto tempo, mas queijos mais fortes, esses queijos embolorados,
com um gosto muito forte, realmente deve-se esperar mais tempo para comer. Esse é o costume entre os Ashkenazim. O costume dos Faradim é que não tem diferença. Qualquer tipo de queijo pode-se comer carne logo depois. Esse din trazido aqui no Remá de esperar 6 horas é um costume que somente os Ashkenazim têm. Os Faradim não têm esse costume, então podem comer carne depois de comer queijo, qualquer que seja o tipo de queijo.